Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema do vídeo de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando ele diz que gosta de beber, quando ele diz que gosta muito de beber, quando ele diz até para você que ele adora beber. E eu entendo, isso soa um obstáculo. Soa um obstáculo. E talvez você se pegue achando que o alcoolista que você ama nunca vai parar de beber porque ele gosta muito, talvez sempre tenha gostado de beber, e talvez quando você percebe ou quando ele te diz isso, você desanime e pense, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Tantos prejuízos estão acontecendo e essa pessoa ainda me diz que ela gosta muito de beber. O que eu faço com isso? E eu quero te explicar o seguinte hoje. Que isso é um obstáculo aparente. Eu sei que parece para muita gente que isso é impedimento, mas não é. Não é um impedimento. Gostar de beber não é um impedimento para parar de beber. Se fosse, pensa bem comigo, se fosse gostar de alguma coisa, fosse impedimento para a gente parar de fazer aquela coisa, nós seríamos grandes escravos de tudo. Para pensar um pouquinho. Quantas coisas você gosta, mas você não faz com tanta frequência, porque não seria muito bom para você fazer isso? Ou quantas coisas que você não gosta de fazer, que você faz várias vezes, porque para você aquilo, por mais que não seja tão agradável, você tem benefícios com aquilo que faz você continuar agindo dessa forma. Então é o seguinte, gostar de alguma coisa não é impedimento e não é nem necessário para a gente fazer alguma coisa. Gostar de beber não é impedimento para parar de beber. Porque a ideia de gostar, ela é fruto, inclusive, de vários fatores. Tá? A gente vai ter que aprofundar um pouco na ideia de gostar de alguma coisa. Vamos pensar na ideia de gostar de beber, certo? Ela é fruto de vários fatores. Que fatores? Primeiro fator que eu quero que você perceba são os pensamentos. São os pensamentos. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar. Você já percebeu como é que é o marketing de algumas empresas para vender alimentos? Para vender bebidas, como refrigerantes até? Como é que é o marketing dessas bebidas? Elas dizem para você, por exemplo, que olha, beba tal refrigerante ou beba tal suco, porque o sabor dele é muito especial, ele puxa mais para o doce, mas ele não exagera. Você já viu alguma propaganda que discriminasse o prazer sensorial do sabor daquilo? Às vezes, vamos dizer, tem alguns chicletes que favorecem, olha, esse chiclete é mais refrescante. Outros dizem, vai te deixar um hálito mais fresco. O quê? Quando vão fazer propaganda das coisas, as propagandas elas enfatizam benefícios. E se você for ver, por exemplo, em refrigerantes, a maior parte das coisas que eles favorecem ou mostram para as pessoas gostarem mais daquilo são ideias associadas. Por exemplo, tem refrigerante que sempre que tem uma propaganda associa com família feliz. Já reparou? Por quê? Porque os pensamentos que nós temos a respeito das coisas, por exemplo, até o alcoolista do álcool que ele bebe, interfere de uma maneira muito grande no tanto que ele gosta daquilo. Os pensamentos são fatores muito determinantes para mostrar se a gente vai gostar ou não de algo. Por exemplo, muitas vezes o alcoolista ele tem ideias a respeito da bebida que vieram de experiências positivas que ele teve, de outras pessoas que falaram sobre a bebida de forma que pareceu para ele naquele contexto atraente. Ele vai ter também pensamentos, às vezes, permissivos, Os pensamentos, a primeira coisa que eu quero te mostrar, talvez eu não sei até que ponto você entende sobre isso, mas vamos para o marco zero, vamos pegar uma régua aqui, tá? Para que qualquer pessoa possa entender o que eu vou dizer. Você sabia que o seu pensamento ele não é exato? Sabia? Que você, muitas vezes, assim como eu, qualquer pessoa, o cérebro humano ele não é feito, ele não é fabricado para enxergar a realidade. Nós simplesmente temos interpretações da realidade que muitas vezes estão distorcidas, certo? Então, olha só, podem existir pensamentos que não são realistas. No alcoolista, por exemplo, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas com o alcoolista também, pensamentos permissivos a respeito da bebida. Ele pode pensar coisas do tipo assim, olha, beber não é tão ruim assim, porque... Aí na cabeça dele ele pode pensar, não vai dar nada, eu só atrapalho a mim mesmo.
E daí quando ele fala uma coisa dessas para você, talvez se irrite, né? Mas pode ser que esse é um dos pensamentos que leva ele a achar que beber tá tudo bem. Ou pensamentos e expectativas muito positivas em relação ao álcool, mesmo que não se concretizem. Quantas vezes você já se pegou pensando que ia ser muito delicioso comer determinada comida que até não era nada saudável? Sei lá, vou lá comer, eu vou chutar o balde hoje. Eu vou comer cheeseburger com refrigerante, vou entupir de batata frita, bacon, maionese. Não sei, é uma ideia que para mim parece atraente. Mas muitas vezes eu já fui comer esse tipo de comida e não foi tão atraente como eu imaginei. Então, de novo, os pensamentos, as expectativas, a mentalidade determina também o quanto uma pessoa gosta de fazer algo. Né? Teve gente aqui que salivou aqui na live, pensando nisso. Só que a ideia de quanto aquilo vai ser bom não é exatamente associada ao quanto aquilo realmente vai ser. Então a gente está falando que um dos fatores para gostar de algo são os pensamentos, as expectativas. Outro tem a ver com também, que faz parte disso, é aquela ideia de identidade, de estilo de vida. E daí eu quero te dizer o seguinte, ninguém quer beber, ninguém quer comer um cheeseburger, né? Ninguém quer isso. As pessoas querem o que tem de benefício com aquilo. Aí a ideia, elas vão lá comer um cheeseburger porque a ideia daquele benefício está associada ao cheeseburger. Tá entendendo? Tá fazendo sentido isso? Porque, então assim, ó, é assim que a gente vai começando a entender o processo de gostar de beber, ou gostar de fazer qualquer outra coisa, gostar, ter prazer. Ah, o alcoolista tem prazer bebendo, quer saber? Eu vou te falar, tem sim, tem prazer bebendo. E daí? Qual é? E daí? Pega o contrário, porque assim, até, olha só, gostar de beber, talvez você tenha visto, talvez não, o vídeo que eu gravei ontem, um vídeo sobre a doença do alcoolismo. No meu canal do YouTube você vai achar vários sobre isso. E eu te falei que um dos sintomas do alcoolismo é gostar de beber. Né? É gostar de beber. Um dos sintomas do alcoolismo é gostar, ter desejo de beber. Um dos sintomas do alcoolismo. E mesmo assim, se a gente fosse pensar que então, quem gosta de beber nunca vai parar de beber, então nunca ninguém pararia de beber. Certo? E olha só, deixa eu te contar algumas histórias. Eu poderia contar a história de qualquer um, mas tem duas que me marcaram muito que eu acho que podem te ajudar a ilustrar isso. Eu tinha um paciente que ele tinha um problema quando eu trabalhava com alcoolistas diretamente. É o seguinte, ele tinha um problema com álcool sério e ele precisava parar de beber, mas ele gostava muito, muito, muito de vinho. Ele apreciava vinho. Eu não sou um grande entendedor de vinhos, mas eu sei, né? Eu sei que vinhos, cervejas, whiskies, destilados são uma ciência de sabor. Tem pessoas que dominam profundamente cada detalhe sobre o sabor e por dominar, por compreender a qualidade de cada bebida, essa pessoa passa a ter também uma experiência com aquele alimento. Aí é o seguinte, o que acontece? Esse meu paciente, ele era um grande apreciador e ele era um grande entendido, né, de vinhos. Então ele era daquelas pessoas que conseguia descrever os aromas do vinho. Ele sabia reconhecer qual vinho era melhor que os outros. E há muitos anos. Era inclusive um dos grandes hobbies da vida dele. Né? Lidar com vinhos, experimentar vinhos, gostava de viajar e beber vinhos. Só que por acaso ele acabou tendo prejuízos por conta disso, tinha vários outros sintomas de alcoolismo que levaram ele a uma encruzilhada. Olha, foi começando, as circunstâncias foram mostrando, olha, que precisava mudar. E o que acontece? Ele parou de beber. Parou. Ele parou de gostar de vinho? Não. Mas não bebeu. Tem coisas que a gente gosta e não faz. Tem coisas que a gente não gosta e faz. No caminho da sobriedade, parar de gostar de beber não é a prioridade e não é nem necessário. Não é necessário. Eu tinha um outro, inclusive, que me lembro bastante bem, que ele gostava de whisky. Eu nem sabia na época que tinha tanta diferença entre whisky. Ele adorava falar sobre os tipos diferentes de whisky que existem, que uns são melhores que outros e tal. Eu nunca me interessei tanto por isso. E aí para ele era um grande, assim, um orgulho que ele tinha era conhecer e apreciar whiskies diferentes, importados, e que ele tomava fumando charutos. Percebe? Isso é uma apreciação, tipo, é um nível a mais do gostar.
E mesmo assim ele parou de beber. Parou de beber completamente. E aí o que acontece? Mesmo adorando. Ele até me disse assim um dia, falou assim, Vitor, sabe qual é, cara? O problema é que eu sei o que é um bom whisky. Eu acho que, Vitor, talvez você nunca vai entender o que eu quero dizer com isso. E eu vou ser bem sincero, eu não entendo tão profundamente o que ele quer dizer com isso, mas eu imagino, né? Ele me disse assim, Vitor, o problema é que eu sei o quanto é, como é um whisky bom, e eu sei agora que eu nunca mais vou poder tomar um whisky. E para mim isso é triste, porque eu, Vitor, eu não estou mais bebendo, eu não vou mais beber, mas eu não deixei de gostar de whisky. Tá entendendo? Aí, porque olha só, é diferente ser bom e fazer bem. É diferente ser bom, ser agradável, trazer um prazer imediato de trazer um prazer mais profundo. É diferente. O que tem a ver? Prazer imediato, nós podemos ter, e o nosso cérebro é meio animal. Né? Não sei se você sabe também, não se assusta com isso se você nunca ouviu falar isso, tá? Mas o nosso cérebro ele é muito animal, tem uma parte dele muito animal, que faz a gente sentir prazer com coisas que não nos fazem bem. Do tipo, comida porcaria, né? Comidas muito açucaradas, muito gordurosas, com o equilíbrio perfeito entre sal e gordura e açúcar, faz o nosso sistema de recompensa cerebral se encher de dopamina. O que é isso? Prazer imediato. E se a gente é acostumado a sempre receber, sempre buscar, sempre trabalhar no nível, sempre viver e lidar com a própria mente no nível do prazer imediato, a vida vai empobrecendo, você vai ficando doente, você vai tendo relações piores. Por quê? A felicidade, se a gente fosse colocar em níveis, ela pode vir, uma felicidade para você é o quê? Um prazer imediato, é comer um pedaço de chocolate? Agora, é comparável o prazer de um pedaço de chocolate com olhar para a sua vida e ter orgulho do que você fez? É você, de repente, de acordo com os seus valores de vida, conquistar algo que foi importante para você? É incomparável, né? Se a gente for olhar friamente, perceber que, olha, não, existem prazeres muito maiores do que o prazer imediato. Muito maiores. Se parar para refletir, não que todo prazer imediato é uma droga, mas muitos prazeres imediatos tem que ter o equilíbrio disso. E o alcoolismo é total falta disso. Porque o prazer mais profundo ele tem a ver com os valores de vida que cada um tem, com o senso de identidade que cada um tem, com os objetivos de vida que cada um tem. Eu não sei você, mas eu vou te provocar a pensar algo agora. Talvez você já tenha pensado. Talvez você não tenha pensado, e talvez você não vai nem entender o que eu vou dizer, mas eu vou te oferecer esse convite para parar e pensar. O que você está fazendo nessa vida? O que você espera da sua vida? Onde é que você quer chegar? O que você quer que, sei lá, os seus filhos pensem de você? O que você quer que esteja escrito na sua lápide de morte? Pensa com carinho, que diferença faria para você? O que você quer que a sua vida signifique? Qual legado você quer deixar para o mundo? Ou você quer deixar um peso? Ou você quer deixar uma ideia melhor? Ou você quer inspirar outras pessoas? Ou você quer ser uma boa amiga, um bom amigo? O que é importante para você na vida? Eu sei, tem gente que mal pensa nisso. Tem gente que pensa, Vitor, eu passo tanto tempo apagando incêndios, eu nunca penso no que eu quero na vida. O alcoolista também. E esse é um dos motivos que faz ele continuar dizendo para você que eu gosto de beber. Tá sacando? Tá começando a sacar? Ficar vivendo, correndo atrás do rabo, vivendo só tentando evitar que a vida seja dolorida, vai fazer você ter uma vida pobre e horrível. Horrível. Se você não pensar mais sobre aquilo que é importante para você, porque esse tipo de pensamento sobre o que é importante para mim, o que eu quero deixar na minha vida, para que lado o que eu valorizo e trabalhar em cima dos seus valores. Vou te dar um exemplo. Eu estava muito bem em Porto Alegre, num consultório particular, muito bem, tranquilo. Tinha acabado de realizar o meu sonho, né? Montar um consultório, atender as pessoas. Eu trabalho com o que eu gosto, sempre trabalhei, né? Depois que me formei, consegui trabalhar com o que era o meu sonho. Mas aquilo para mim não me satisfez totalmente. Eu queria causar um impacto e poder ajudar mais pessoas. E esse meu valor, esse meu objetivo, essa minha missão, faz eu estar aqui falando para você, de graça, à noite. Porque isso para mim é importante.
Ah, mas seria mais prazeroso, talvez, eu, sei lá, tá fazendo outra coisa? Talvez, num curto prazo, talvez. Mas na medida em que você liga uma coisa na outra na sua cabeça de uma forma mais forte, não, não, não. Para mim é muito claro que se eu não estivesse aqui, aqui é onde eu quero estar. Essa clareza traz essa satisfação. Porque você está vivendo aquilo que é importante para você. Tá entendendo? Daí fala assim, gostar de beber. O que é gostar de beber? Não é nada. Não é nada perto do que a vida pode ser. Por isso quando fala, eu quero fazer que vamos parar de beber. Por quê? Eu nunca pensei, Vitor. Só porque vamos parar. Não é atraente essa ideia. E quando você começa um pouquinho mais a pensar sobre o que é importante para você, você começa a criar um tipo de raciocínio que não compara. Não tem como comparar. E o alcoolista nunca faz isso. Raramente faz isso de uma forma genuína. Por isso continua bebendo. E é por isso que quando a família muda e começa a agir de formas que estimulem ele a refletir sobre essas coisas, a parada fica em outro nível. Aí não é mais aquele arranca-rabo, vai beber, vai parar de beber. Inclusive, uma das sessões de grupo que eu montei lá no grupo que eu fazia com pacientes resistentes a tratamento, a gente passava 2 horas falando sobre os valores de vida, por exemplo. Estou falando de você fazer isso. Eu estou falando que percebe que é ridículo comparar o prazer de comer um chocolate com o prazer de ver alguém que você ama bem, de olhar e pensar, cara, como a vida tá boa, ou sei lá, o teu orgulho de uma coisa importante que você fez para alguém que você ama. Não tem como comparar, ridículo. Se torna ridículo gostar. Eu gosto. É porque daí vive naquele mundo assim de, eu gosto de beber, então eu bebo. Eu não gosto de me exercitar, então eu não me exercito. Se você também for acostumado a pensar dessa forma na sua vida, sendo um escravo do prazer imediato, aí esse raciocínio vai fazer sentido para você. Então tem que parar de beber. Vitor, cadê o remédio que faz ele ficar com nojo? Sabe qual é o remédio que faz ficar com nojo? Antídoto mais forte que existe para, por exemplo, preguiça, vontade de desistir. Sabe qual é? Clareza. Olha para sua vida. É o antídoto. Aí você vai ver, se eu continuar agindo assim, eu vou chegar lá. É visualizar isso daí. Tá? Não tem como a gente fazer um exercício agora, mas só para você ter clareza disso, só para você começar a entender isso. Mas olha só, aí alguém vai me dizer, tem alguém pensando aqui, né? Tá legal, tá interessado, tá fazendo sentido aqui? Aperta o coraçãozinho aqui para eu saber se tá legal. Clica em gostei aqui para eu saber, para que essa live possa chegar a mais pessoas. E me mostra que você tá gostando dessa live. Deixa eu saber aqui. E agora tem gente que eu vou adivinhar o que tá pensando, tá? Eu vou adivinhar o que tá pensando nesse momento. Vitor, mas olha só, cara, obrigado pelo coraçãozinho, pelo incentivo, isso é muito importante para mim. E olha só, Vitor, vê se eu adivinhei o que estava na sua cabeça, você me avisa aqui, vamos fazer uma brincadeira? Se eu adivinhei o que estava na sua cabeça, depois que eu falei isso, você me diz aqui embaixo, você me fala, Vitor, olha só, Vitor, eu só trabalho, eu gosto desse assunto, a gente vai longe, eu só trabalho, cara, só trabalhar também dá prazer. Só trabalhar, se você está trabalhando com clareza da sua missão, isso também pode dar prazer. Quem vai dominar a sua vida é você, né? Somos nós que somos os capitães da nossa vida. Mas vamos lá, vê se eu vou adivinhar o que está na sua cabeça aqui e me conta nos comentários. É o seguinte, alguém pode estar pensando o seguinte, Vitor, mas tá? Olha só, vê se não tá na sua cabeça, me conta aqui, ou pelo menos me dá um aviso depois se você pensou isso que eu vou dizer agora. Vitor, mas olha só, que discurso bonito, hein? Que discurso bonito. Mas parece que você não sabe como é que é a vida com o alcoolista que eu amo. Que história é essa? O alcoolista que eu amo, ou a alcoolista que eu amo, ele não parece reconhecer valor em nada que não seja bebida. Ele não parece se importar com mais nada que não seja bebida. É por isso que eu tô te falando que, como é que eu faço para preparar de beber se ele gosta de beber? Porque parece que ele só gosta disso na vida. Ele só passa tempo bebendo, ele só passa tempo pensando em bebida. Aí você vem me falar sobre valores de vida, objetivos. O meu familiar nunca teve isso. E nunca vai ter. Alguém pensou? Adivinhei, Viviane? Adivinhei, talvez? Alguns pensaram isso, né? Você vai ver, vai vendo. Por quê? E daí eu falei também ontem, né? Pegadinha. Quem estava ontem talvez vai sacar o que eu vou dizer agora. Olha só. Qual que é um dos sintomas do alcoolismo outro, além de gostar de beber? Qual que é o sintoma do alcoolismo, além de gostar de beber?
né? Qual é o outro sintoma? É valorizar mais o alcoolismo. É valorizar mais o álcool. É gastar mais tempo bebendo. Por que isso acontece? Porque isso acontece durante os períodos em que a pessoa está bebendo. Isso muda depois que a pessoa fica sóbria. Muda, porque é um sintoma que mostra o quê? O que significa no cérebro? Se a gente pegasse um exame de imagem que mostrasse assim, olha... se a gente pegasse um exame de imagem que mostrasse assim, olha, o que está acontecendo no cérebro do alcoolista na hora que ele faz isso? A gente vai ver muito mais iluminado nessa área aqui embaixo, que é a área animal que eu estava falando para você, e essa outra área, que é a área que faz a gente pensar, raciocinar, discriminar, vai estar mais enfraquecida, vai estar menos iluminada. Por quê? Isso significa que essa área do cérebro, o sistema de recompensa cerebral, está muito ativado. Isso faz o alcoolista começar a viver mais por esses prazeres imediatos. E é por isso, inclusive, que você precisa lidar com o alcoolista para despertar, através do seu relacionamento, para despertar o interesse em sobriedade e deixar de alimentar o alcoolismo. É isso que eu quero dizer, é sobre isso, tá? Vamos ver se você vai entender isso. É sobre isso que eu estou dizendo quando eu falo para, por exemplo, um exemplo, tá? Vai ter gente que não vai se encaixar nessa situação, mas não é para se encaixar todo mundo, senão não é a base, é o fundamento que é igual para todos. Mas olha só, quando eu falo, por exemplo, olha, não dá dinheiro para o alcoolista beber. Se ele vai beber, que beba com o dinheiro dele, né? Mas, Vitor, que diferença isso faz? Eu dou dinheiro porque não faz diferença, ele vai lá e compra com outra pessoa. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sei como funciona o sistema de recompensa cerebral. E qualquer coisa que seja um pouco mais difícil para o lado do alcoolismo, vai enfraquecendo essa área. E qualquer coisa que seja um pouco mais fácil do lado da sobriedade, no curto prazo, no relacionamento, aqui no cotidiano, vai enfraquecendo essa área e fortalecendo a outra. Você está entendendo? Que quase todo alcoolista gosta de beber, quase todo alcoolista parece que não se importa com nada, é um sintoma do alcoolismo. Está entendendo? Isso não é impedimento algum. Isso é mais um dos motivos do porquê você precisa de uma estratégia, está entendendo? Né? Porque assim, ó, as situações vão variar. Ah, um é pai, outro é mãe, outro é filho, mas todo mundo tem um cérebro que funciona do mesmo jeito. Olha, coisa que eu mais escuto é as pessoas achando que são todas diferentes. Eu nunca dei dinheiro, eu nunca limpei a sujeira dele, eu não sei por que ele bebe. Todo mundo tem o cérebro igual. Segue as mesmas leis, os mesmos princípios, né? Gravidade é igual aqui, é igual no Japão, é igual na Finlândia, né? Então, assim, se você entender o princípio, aí você começa a ter autonomia na sua vida para poder aplicar isso. Mas você está entendendo? Por essa razão, de tantas pessoas que dão depoimentos, me disseram o seguinte, que o seu familiar, depois de 20 anos, voltou a ser como ele era antes. Por quê? Começou a atuar da forma certa e quebrar esse ciclo através do relacionamento no cotidiano. Não precisou de remédio para ficar com nojo de beber. Estou falando que seria horrível? Talvez seria, talvez não sei. Nem existe remédio de ficar com nojo de beber. Não existe. Não existe remédio de ficar com nojo de beber. Não existe. E além de não existir, não precisou. Para essas pessoas que você vê, tem uma página de depoimentos lá que várias dizem. Parece que voltou a ser o que era. Por quê? Parou de gostar de beber? Coisa nenhuma. Duvido que parou de gostar de beber. Mas parou. Por quê? Por lidar da forma certa. E eu vou te falar uma coisa que é o seguinte, hoje para mim é muito fácil perceber isso. E eu sei, né, a Lilian está comentando aqui nos comentários, eu me identifico muito com você. Lilian, no começo eu sentia também muita ansiedade. Quando o alcoolista, algum paciente falava assim para mim, Vitor, eu gosto muito de beber. Eu gosto, é muito saboroso, é muito prazeroso. Eu ficava muito ansioso. Porque na minha cabeça aquilo era como se fosse um impedimento. E aí quando eu ficava muito ansioso, eu nem sabia dizer por quê. Mas quando eu comecei a perceber que o que me deixava ansioso era que quando eu ouvia o paciente dizendo que gostava de beber, a minha cabeça começava a imaginar que aquilo era um impedimento para poder ajudar aquela pessoa. E aí eu ficava ansioso. E na medida em que eu comecei a entender que isso não era impedimento, e aí eu comecei a agir de uma forma, e eu comecei a aprender estratégias para conversar com eles de outra forma, e ver isso funcionando, aí é um antídoto perfeito para a ansiedade. Porque até então, o que eu pensava? Eu não sabia, e eu confesso para você, porque eu sei que talvez muita gente que está me assistindo aqui não sabe. E aí penso que, se ele gosta de beber, não vai dar para parar de beber. Mas eles sempre arrumam desculpas para beber, eles sempre dão um jeito de beber. Cara, se você pensa isso, é porque você, igual eu antes, eu também pensava assim. Mas você não sabe o que você está falando.
Simples assim. Porque daí e aí você começa a alimentar um pensamento paralisante, sabotador, que faz você ficar ansioso, ansiosa, frustrado e vai agir como? Eu vivia tentando convencer os pacientes, como se eu precisasse convencer eles a parar de beber, ou até mesmo a parar de gostar de beber. E até que eu comecei a entender coisas como, cara, a melhor forma de você fazer alguém mudar de ideia é você fazer essa pessoa achar que a ideia foi dela. Ah, Vitor, não sei o que, isso é impossível, não sei o que. Tá bom, você pode não acreditar, mas eu posso, porque eu sei que existem coisas que você nem sabe que não sabe. Existem coisas, de novo, pessoal do caderno, tá? Eu pedi para trazerem um caderno aqui para o aquecimento da Semana ACA. Anota uma coisa que eu acho que é fundamental nessa jornada, tá? É impossível. Tem muitas coisas que eu falo aqui que da primeira vez que você escuta, você não vai nem entender o que eu quero dizer. Faz parte ao longo de todo esse tempo aí, de centenas de pessoas que eu converso todos os dias, né? Ao longo de centenas de pessoas, não centenas por dia, mas entendeu? Ao longo de tanta gente que eu conversei, familiares de alcoolistas, eu comecei a perceber uma coisa que faz parte do processo de aprendizado disso que eu estou falando. Que é o seguinte, existem hoje coisas, ainda mais se você está no começo, é o seguinte, que você não sabe que você não sabe. Anota isso. Existem coisas que eu não sei que eu não sei. Existem coisas que eu não sei que eu não sei. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. E por não saber que eu não sei e achar que sei, eu começo a repetir para mim um monte de coisa que não faz nem sentido, que me impedem de enxergar aquilo que eu preciso fazer. E o maior obstáculo entre você e aquilo que você quer é a sua própria cabeça. Você é a pessoa mais difícil que você vai precisar lidar na jornada de fazer quem você ama parar de beber. Né? Faz sentido isso? Tem gente que fala, eu não acredito, né? Eu não acredito que ele vá parar, eu não acredito que isso e aquilo. Né? É o seguinte, olha só. Porque a gente não... Eu entendo, as pessoas não acreditam até que aconteça, né? Parece impossível até que faça, né? Você pode achar que a pessoa não é capaz ou eu não sou capaz, até que você vê acontecendo, né? E aí você vai começando a inventar histórias na sua cabeça. Ah, mas olha só, deu certo para outros, mas é porque ele morava em Cuiabá, eu moro em Salvador, então não vai dar certo para mim porque ele gosta de beber. Mas olha só, e outro jeito errado é você se assustar quando quem você ama fala que gosta de beber. E começar a comparar gostar de beber com o mal que o álcool faz, para tentar argumentar com ele. Tá entendendo? Não começa, quando você vê o alcoolista que você vai falando para você que gosta de beber, não pega isso para argumentar, para tentar convencer, porque senão você vai estar fazendo igual, eu falo bastante isso, né? Que você faz o quê? É você tentar tirar um pirulito de uma criança. Se o alcoolista não quer parar de beber ainda, você tentar arrancar o pirulito da boca dele, o que acontece? Ele vai tentar puxar de volta. Por isso que é um processo que você faz ele perceber o valor da sobriedade no curto prazo, ali no cotidiano do relacionamento. Porque daí você vai criando um senso de valor. Porque quando você cria um senso de que é proibido, ele não pode nem falar para mim que gosta de beber ou que está com vontade de beber. Sabe o que ele vai fazer? Aí que começa a dar margem para mentira, né? Aí que começa a dar margem para não conversar mais com você, não confiar mais em você. E aí você fica no escuro. E aí passando muito tempo, daí não tem conversa, não tem diálogo, porque você fica muito brava, porque você, quando fala que gosta de beber, você já começa a imaginar 300 coisas que não tem nada a ver. E olha só, eu vou te dar uma dica aqui. Quando você ouvir, gostar de beber é um dilema. Eu quero que você pense isso. Por mais que o alcoolista que hoje, nesse momento, hoje, tá? Ele diga pra você que ele gosta de beber e que ele não vê problema nenhum. Mesmo que ele diga isso, eu quero te sugerir fazer algo. Que é o seguinte, você enxergar essa coisa de gostar de beber como um dilema. Um dilema. O que é um dilema? Um dilema é como se fosse assim, olha, um amor bandido. Sabe, imagina que você tem um amigo que tem um amor bandido. Esse relacionamento desse amigo, dessa amiga é ruim e você sabe que não tá legal. Aí essa pessoa vai dizendo pra você que tá chateada porque o namoro não tá indo legal, porque o namorado ou a namorada tá tratando mal, porque fez alguma coisa muito negativa. E aí você que gosta muito desse amigo vai querer dizer, olha fulano, mas isso aí não dá para aceitar não, você tem que largar esse relacionamento. O que você vai despertar nesse seu amigo?
que está apaixonado, vontade de falar para você que não, tá, isso aconteceu, mas nem é tão ruim assim. Por quê? Porque você está diante de uma pessoa que ainda está numa fase que está com um dilema. É um relacionamento ruim? Precisa acabar com aquele relacionamento? Precisa. Só que se você ficar só defendendo, eu tô vendo uma coisa que você não tá vendo, hein? Você vai conseguir resistência. Então, saca só. Essa pessoa tá com um dilema. O que é um dilema por natureza da natureza do alcoolismo? Como é que é esse dilema? Tem um lado muito bom de beber? Tem. Por que você vai negar? Não precisa. Cada vez que você nega, ele cresce. Então, reconheça. Tem um lado bom de beber, tá? Dói reconhecer isso, mas tem. É horrível imaginar que isso faz sentido em alguma lógica, mas tem. Porque quanto mais você aceita que isso existe, menos isso vai te incomodar. E tem um lado horrível de beber. Horrível, muito pior. Pior. Muito, incomparavelmente pior. Hoje o alcoolista não tem a clareza que você tem sobre o quanto é pior beber. Ok, ele não tem essa clareza que você tem, né? Por mais que pareça para você óbvio. E o que você vai fazer? Você vai deixar ele com esse dilema. Esse dilema dói. Você já teve um dilema na vida? Ter um dilema muito forte é desagradável, é desconfortável. É desconfortável. Ficar vivendo com esse dilema. Muitas vezes quando a gente tem um dilema, sei lá, tem um professor que é incômodo, mas a matéria dele, ele me incomoda, mas a matéria dele é muito importante. O que as pessoas fazem? Muitas vezes buscam outras pessoas para ficar falando mal daquele professor, para tentar imaginar, para tentar sair do dilema, para começar a não gostar, por exemplo, do professor. As pessoas tendem a querer sair do dilema. E elas vão tender a sair para o lado que não só que é mais favorável, mas para o lado em que elas sentem que tem mais liberdade para transitar. Tá? Acho que eu aprofundei demais, mas vamos voltar, né? Talvez algumas pessoas não entenderam. Aos poucos vai ficando mais claro, mas olha só. Esse dilema que o alcoolista vive, precisa deixar ele com esse dilema. Quando você começa a falar, não, peraí, o que você quer? Por que você quer beber? Não pode gostar de beber, credo, nunca mais fala isso. Como é que você vai falar uma coisa dessas pra mim? Você não tem vergonha? Você vai estar puxando um cabo de guerra. Agora, quando você larga e fala assim, olha, eu entendi, você gosta de beber. Entendi. Porque você não vai ficar discutindo o meio. Você não vai ficar discutindo, beber é o meio. Existe um fim, que quanto mais você entender, mais vai ficar claro. Mas, qual é o fim? Para te ajudar a esclarecer, é você pensar o seguinte, o que essa pessoa quer que não está acontecendo hoje na vida dela? Um exercício bem parecido com aquele que você fez há pouco, você pensou um pouco. O que está acontecendo que... Ou até pega para você isso que eu estou dizendo, tá? Pega com você. Não precisa conversar isso com ele, tá? Porque daí ele pode não saber, só se tiver abertura, mas sem pressão, porque essa conversa não pode ter pressão, senão não rola. Senão parece um confessionário. Mas tenta começar com você então. Olha, o que você quer na sua vida hoje e nesse relacionamento que não está acontecendo? Pessoal do caderno, anota isso. Isso vai te ajudar muito. O que você quer hoje na sua vida e no seu relacionamento que não está acontecendo? E o que está acontecendo hoje que você não quer que aconteça mais? Por exemplo, o que você quer que não está acontecendo? Eu gostaria de poder guardar dinheiro, mas só que o dinheiro vai todo para o álcool, eu não consigo ter não consigo evoluir do ponto de vista financeiro porque essa pessoa atrapalha muito. Ou, o que eu gostaria que não acontecesse mais, o que eu quero que não está acontecendo é poder, sei lá, num sábado à noite, poder jantar com ele sem ter bebida e ter uma noite mais tranquila. Tá? Eu quero e não está acontecendo. Agora, o que está acontecendo e você não quer que aconteça mais? E se aprofunda nisso que você vai pensar. Se aprofunda nessa parada. Sonha, começa a imaginar. Porque quando você começa a sonhar, imaginar coisas melhores para sua vida, aí você começa a falar sobre coisas que são além do alcoolismo. E aí aí esse dilema fica na mão dele. Vamos dizer assim, se você fala, por exemplo, sobre que você quer ver um filme sábado à tarde com quem você ama. Você pode convidar para ver um filme sábado à tarde. E ele pode dizer para você que não, mas eu gosto muito de beber, eu prefiro beber e coisa e tal.
Beleza, eu entendo que você prefere beber, mas assim, ó, é o seguinte, eu tô te fazendo um convite, adoraria estar com você. Você já começou a mexer com esse dilema. Começou a mexer. E daí você vai... Sempre que você mexe com o dilema de uma forma que crie mais possibilidades, você não mexe nesse cabo de guerra, você faz ele criar, ele viver com esse desconforto do dilema dele. E ter mais clareza sobre, olha, o que ele está fazendo e o que ele tem a ganhar ou perder. Entendeu? Então, um pequeno passo para você aplicar. Quando ele disser que gosta de beber, você não discute, você não argumenta. Você reconhece que o álcool tem um lado positivo. Reconhece, olha, eu entendo. Porque o que mais acontecia comigo no começo era o seguinte. Por que eu alimentei esse pensamento de que não era legal quando o paciente falava para mim que gostava de beber? Porque eu era tão chato e ansioso, que eu fazia o quê? Eu não deixava os pacientes falarem que gostavam de beber. Eles ficavam com vergonha de falar para mim. E a hora que eu entendi isso, eu comecei a abrir possibilidade para que falassem. Porque muitos alcoolistas têm vergonha de dizer que gostam de beber, porque sabem que é ridículo gostar de beber com toda a porcaria que o álcool traz para a vida deles. E na medida que você abre para, olha, quebra essa resistência, essa parada de ele ter que se defender, você abre um caminho para a reflexão. E agora eu imagino que você já está entendendo um pouco melhor por que é necessária a reflexão. Né? Então, cada vez que você for conversar e ele falar, olha, eu gosto de beber. Então, você faz assim, você começa a abrir esse diálogo. Certo? Que mais? Olha só, vamos ver. O que acharam dessa live? Alguma pergunta final? Vamos finalizar. Que tem a ver com o assunto. E se não houver mais amor? Olha só. Tem que aprofundar, cara. Olha só. Não há mais amor. Vem cá, olha só. Eu não sei nem como dizer. Se não há mais amor, esclarece a pergunta. Se não há mais amor, olha, se você não sabe, Vitor, eu caí de paraquedas aqui dessa live. Eu caí de paraquedas, eu não sei nem como é que eu te achei. Eu cliquei para ver uma live de um cara que fala sobre como fazer que você parar de beber e eu tô aqui querendo me entender. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Então deixa eu tentar te ajudar a entender um pouco melhor o que tem aqui. Eu ensino familiares como fazer o alcoolista a parar de beber, baseado no amor e na ciência, porque eu acredito, baseado na ciência e na minha experiência, de que esse é o caminho mais rápido e mais veloz e mais eficaz e mais sólido para quebrar o ciclo do alcoolismo e para o familiar e a família como um todo quebrar o ciclo do alcoolismo e viver bem, juntos, virando a página do alcoolismo. Agora, dá para fazer sem amor? Não, eu não acredito. Sem amor? Não acredito. Agora, muita gente acha que não ama, mas está em dúvida. Está em dúvida. Vitor, eu não sei se eu amo mais. E o que eu mais vejo são pessoas que param de amar porque não entendem o alcoolismo. Não entendem o alcoolismo. Começa a ver o comportamento do alcoolista, começa a achar que o alcoolista não ama mais, que ele não vale mais o investimento afetivo porque ele se comporta de uma maneira negativa. Por não entender a doença do alcoolismo e não entender que o alcoolista, quando ele para de beber, ele muda, e essa pessoa que está ali na sua frente não é a mesma que vai ser do outro lado. Vamos imaginar aqui, tem um muro alto. Do outro lado do muro, o mundo é diferente. Só que se você não imaginar isso e não for interessante para você chegar do outro lado e conviver com essa pessoa que você ama sobra, se não for uma vantagem para você, eu não entendo, eu posso entender um dia, mas eu não entendo bem a vantagem de você fazer isso, entende? É falar assim, eu quero aprender a fazer que eu amo, eu quero aprender a fazer o alcoólatra parar de beber, e você odeia ele, eu não sei te ajudar. Você odeia ele, você não quer nunca mais ver ele, você pode sentir raiva, você pode sentir vontade de desistir, você pode sentir medo, você pode ficar em dúvida. Agora, se você não tem nenhum resquício de amor, não tem relacionamento, né? Você se relacionaria com alguém que odeia você? Você ouviria alguém que odeia você? Eu posso te dizer que eu acredito que eu não faria isso. Eu não ouviria, eu não tentaria colaborar com uma pessoa que me odeia e que quer se livrar de um problema por ódio. Entende? Eu não sei, talvez você seja diferente. Olha, alguém me odeia e conversa e me dá um conselho e eu vou ouvir, ou eu vou querer colaborar. Acho difícil. Tá entendendo? Então, por isso que eu acredito que, olha, é importante. Que mais? Sobre gostar de beber. É isso aí? Eu acredito, eu moro na Bahia, eu acredito. Boa, porque assim, tem gente que precisa ver para crer. Ver para crer.
né? E daí, eu tenho até um site, tá? Que eu tô colecionando de uma forma mais organizada, porque eu tenho dezenas de depoimentos, muitos deles até estão saindo novos agora, tá? Tô organizando novos, tem vídeos, tem vários depoimentos novos, de pessoas que conseguiram fazer alguém que ama parar de beber. E eu sei que tem gente que precisa ver para crer. Quem quiser ver para crer, entra lá no meu site, tá? Se você se inscrever na Semana ACA, agora que está o link na minha bio, você vai enxergar lá, você vai ver no final, lá tem ó, depoimentos. Você clica lá e vê. E beleza. Ah, Vitor, eu preciso ver para acreditar nisso. Na Semana ACA eu vou te mostrar bastante isso. Vou te explicar como é que deixa de ser. E tem outras pessoas que nem vendo acreditam. E aí eu vou te sugerir uma coisa. Se você tem esse objetivo na sua vida, a pessoa mais difícil que você tem para lidar é você. E tem gente que vai precisar crer para ver. Porque se você estiver tão fechado, mas tão fechado, mas tão fechado, nem quando a realidade estiver na sua cara, você vai enxergar que aquilo é possível para você. Por quê? Porque às vezes você está tão fechado, às vezes você não entende nada do assunto, às vezes você tem um monte de vício de aprendizado, de coisas negativas que você foi contando para você, coisas negativas que falaram para você. E se você mantiver essa mente tão contaminada, mesmo vendo a oportunidade de mudar a sua história, de viver coisas muito melhores e de deixar todos esses anos de sofrimento para trás, você vai olhar e vai achar que... e vai deixar passar essa oportunidade. E o que eu mais vejo é gente que olha, poxa, deixa passar as oportunidades e continua vivendo igual a pior. E aí vai tentando não sofrer, e a vida vai ficando cada vez mais pobre, e vai vivendo, aí começa a reclamar que as pessoas não fazem como quer. Ah, mas se eu seria feliz se essa pessoa que eu amo parasse de beber, mas eu não vou fazer nada a respeito, não é comigo. Ah, mas eu seria tão feliz se tal coisa acontecesse na minha vida, mas eu não vou lá e faço acontecer. E aí, por isso que eu digo que, cuidado, porque a pessoa mais difícil que você vai ter que lidar na jornada de fazer quem você ama parar de beber é você. Cada um de nós é a pessoa mais difícil na sua vida. Na minha vida, sou eu. Cada um de nós é a pessoa mais difícil que a gente tem. E é a pessoa que mais pode atrapalhar a gente na jornada de conquistar os nossos objetivos. Faz sentido isso para você? Aperta o coraçãozinho, deixa eu saber se faz sentido isso para você. Conta para mim. Eu não consigo é aquilo que faz você parar e nunca vai conseguir. Ah, eu não consigo, nunca vai conseguir. Quando você fala para você mesmo, ah, eu não consigo, você nunca vai conseguir. Nunca. É o atestado perfeito. Você diz para o seu cérebro, olha cérebro, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu nunca vou aprender. Então troca esse pensamento sabotador, esse pensamento paralisante por eu preciso aprender mais. Na medida em que eu aprender, me dedicar a isso, eu vou conseguir, como qualquer outra pessoa é capaz de acontecer. Ah, mas eu não consigo conversar. Há alguma coisa que eu não sei. Ah, mas eu não sei o que eu não sei. Eu te falei para anotar. Se tá com o caderno aí, você já tá... E daí as pessoas que mais têm resultado são essas, as que estão com o caderno, as que estão anotando, as que estão aqui nas lives, né? Essas lives não ficam gravadas, né? Pelo menos, se vão ficar gravadas, vão subir daqui muitas semanas, né? Elas saem do ar. Quem está aqui assistindo, quem está comprometido, são as pessoas que mais vão ter resultado. Aí muda o seu pensamento. Ah, não é que eu não consigo. Ah, então eu preciso disso. Porque o problema é sempre a solução. Agora, acredita que vai conseguir é importante e faz o que é necessário. Porque muitas vezes só acreditar, só esperança, sem a ação, também te atrapalha. Então junta, eu acredito e eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer o que é necessário. E eu vou vencer a pessoa mais difícil que existe, que sou eu. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau!